Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Está começando mais um Dois Jornalistas de Galocha. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. E hoje a gente separou mais uma vez 3 notícias. É como no vídeo da semana passada, explica aí como que vai ser. Dessa vez eu sei como é que vai ser. A gente vai colocar as cores aqui em cima da tela, simbolizando a notícia, e aí você pode pular ou assistir todas conforme preferir. Também já aproveita e já segue a gente nas redes sociais, tanto na nossa pessoal, que vai estar aqui embaixo, quanto nos Dois Jornalistas de Galocha também. Já aproveita para se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar o que vocês estão achando. Então, as 3 notícias que vamos falar hoje nesse vídeo é: a primeira é sobre o estudante que foi picado por uma cobra naja dentro de casa. E a segunda notícia que a gente separou aqui é uma retrospectiva de todos os ministros que passaram durante esse governo Bolsonaro desde o seu início. E a terceira informação que vamos trazer é que o Bolsonaro vetou algumas ações de combate à pandemia aos indígenas. A primeira notícia que a gente vai trazer aqui para vocês então foi que um estudante ele foi picado por uma cobra naja em Brasília, e a gente vai falar um pouco também sobre o tráfico de animais silvestres aqui no Brasil. O estudante de veterinária criava o animal dentro da sua própria casa e ele foi picado nessa última terça-feira. Ele foi socorrido a tempo, e ele precisou ser medicado com soro antiofídico, que só é encontrado no Instituto Butantan em São Paulo, no Brasil, Mas a família, por precaução, eles já importaram 10 frascos de soro dos Estados Unidos, caso seja necessário, porque no Brasil acabou. Uma vez que essa cobra ela não é encontrada na Mata Atlântica do Brasil, Não é uma cobra nativa aqui do Brasil. Esse estudante ele ficou internado na UTI, teve que fazer hemodiálise, além de ter necrose no braço e também problemas no coração devido à picada desse animal, porque ele tem uma concentração de veneno muito alta, é um dos animais mais peçonhentos do mundo. Sabendo que ele foi picado dentro de casa, a polícia foi investigar, como que essa cobra foi chegar ali, etc. Não foi encontrada dentro da casa do rapaz, mas os amigos e familiares acabaram deixando pistas e a cobra foi encontrada próximo a um shopping dentro de uma caixa. Só que a pergunta que não quer calar é: como ele conseguiu essa cobra e por que ele tinha essa cobra dentro de casa, Até porque não há registro da entrada desse animal no Brasil. A suspeita, então, é que ele tenha trazido esse animal ilegalmente para o Brasil, uma vez que não há registros desse animal passando pela alfândega brasileira. Então, provavelmente, ele é produto de tráfico de animais, uma vez que essa cobra ela é muito rara e encontrada apenas no sul da Ásia. O Pedro, ele era estudante de veterinária, E a universidade acabou se pronunciando, relatando que ele tinha, junto com um grupo de amigos, uma pesquisa sobre cobras, sobre animais peçonhentos, animais silvestres e etc. E ele fazia, inclusive, estágio também nessa área. Mas a universidade se pronunciou, falou que eles não tinham conhecimento dessa cobra, nem nada do tipo. Então a polícia segue essa linha de investigação de que ele supostamente seja proprietário de 16 cobras para que ele possa fazer o estudo dos venenos dela. Inclusive foi encontrada uma jiboia no apartamento dele, é uma notícia de última hora agora que a gente averiguou. Foi encontrado também uma jiboia no apartamento do estudante. Como todo mundo sabe, criar um animal silvestre dentro de casa, ilegalmente, enfim, é crime. E o Pedro, ele ainda não se pronunciou, porque ele ainda estava em coma até recentemente. Então, quando ele se passar bem, ele vai se pronunciar. E se confirmado isso, ele pode ser responsável, responder por um crime ambiental e ter que pagar uma multa podendo chegar a 500 até 5 mil reais. A cobra ainda se encontra dentro da caixa ainda que ela foi deixada no shopping, porque os especialistas não conseguem manusear a cobra, uma vez que não existe soro antiofídico aqui no Brasil, caso eles sejam picados, porque a cobra ainda está muito estressada, muito nervosa, então eles não conseguem manusear a cobra, e todo o soro que tinha no Brasil foi dado para o estudante que foi picado. Como começamos falando, no Brasil não é encontrado essa espécie, a naja, Porém, no Brasil tem outras espécies que também são fatais: surucucus, corais, jararacas e cascavéis. E todas essas espécies que você falou aí têm toxinas que podem ser graves aos seres humanos, inclusive sua picada pode chegar até ser fatal. Fazendo uma analogia deste caso com o tráfico de animais, o IBAMA ele demonstra que são 38 milhões de casos de tráfico de animal no Brasil por ano. Então, Carolina, o que configura
esse tráfico de animais, é a retirada dele do habitat natural para a venda e comercialização. E a ONU ainda define o tráfico de animais como o terceiro maior mercado ilegal do mundo. Então, o tráfico é configurado como crime. Tudo que envolve matar, caçar, pegar, tirar do habitat natural de forma ilegal, sem autorização dos responsáveis pelo meio ambiente, e que traz consequências para o meio ambiente, é configurado como crime. E a pena pode ser de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. O tráfico de animais, além de ameaçar a biodiversidade do planeta, ele ainda aumenta os riscos de doenças e de surgirem novas pandemias. E segundo pesquisas, né, quando você tira um animal do seu habitat natural, você está aumentando o risco de transmissão de doenças zoonáticas, que é basicamente quando os humanos são contaminados pelos animais, como foi o caso da Covid-19. A segunda informação é a retrospectiva dos ministros dentro do governo Bolsonaro. Mais especificamente, todo mundo sabe que está tendo essas mudanças, entra um, sai outro, enfim. Mas especificamente foi mais ou menos 13 mudanças de lá para cá, de janeiro de 2019 até hoje. Então, se a gente... E lembrando que isso... Nossa, eu tô muito ruim hoje, cara, tô lento. Então, como a gente viu que tiveram diversas mudanças, a gente vai elencar apenas as principais para não ficar muito extenso o vídeo, correto? Começando pelo Ministério da Educação, até hoje passaram 2 oficialmente, né? O primeiro foi o Ricardo Velez, que deixou o mandato ali nos 3 primeiros meses de trabalho. E em sequência tivemos o Weintraub. Nesse meio tempo, né, depois da saída dele, tivemos 2 possíveis nomeações também, que foi o Carlos Decotelli, que também não chegou a assumir oficialmente ali, ficar algum tempo, e o Ricardo Feder, que sequer aceitou o convite do Bolsonaro. E atualmente o Bolsonaro já tem um nome em vista, e é o Milton Ribeiro. E é importante ressaltar aqui que o Weintraub, que foi o ministro da Educação que mais ficou no cargo do governo Bolsonaro, ele saiu porque ele está sendo investigado pela CPI das fake news, ele foi acusado de racismo. Então, sua saída deu o que falar no Ministério da Educação. Outro que é importante, é válido enfatizar aqui, é sobre o Carlos Decotelli. O Bolsonaro chegou a apresentar ele, enfim, mas não chegou a nomeá-lo oficialmente, ele não realizou nenhum trabalho oficialmente. Porém, o que impediu dele assumir? Foram as questões do currículo dele. Ele colocou que ele tinha pós-doutorado e doutorado, e as universidades na qual ele colocou, ele elencou, se pronunciaram e falaram que ele não havia terminado o pós-doutorado e o doutorado, não tinha apresentado TCC, então ele não tinha esse diploma. Então fica a dica pra vocês aí, não mentirem no currículo de vocês, que é feio, o pessoal descobre, viu? Não é legal. Outro ministério aí que teve grandes mudanças durante o governo Bolsonaro foi o Ministério da Saúde, o que faz a gente pensar por que tantas mudanças, uma vez que a gente vive uma pandemia aqui no país e no mundo, né? O que não era nem para acontecer, né? Porque era pra gente estar com o Ministério da Saúde muito organizado, trabalhando com um planejamento muito consistente, né? E, inclusive, o que era para estar acontecendo era que realmente o Ministério da Saúde do Brasil estivesse alinhado com o que diz a OMS, né? Que é o que não ocorre. O primeiro nome, o mais conhecido talvez ali, que passou por esse cargo foi o Mandetta. Posterior à saída dele, passou o Nelson Teich. E hoje a gente tem um ministro interino, que é o militar Eduardo Pazuello. O Mandetta ele foi demitido porque ele estava muito alinhado com o que dizia a OMS na questão de isolamento social, até do uso da cloroquina. Ele era contra o uso da cloroquina, e um dos principais fatores foi essa rixa de poder entre o presidente e ele, que acabou pendendo mais para o lado do presidente. Ele foi demitido, uma vez que ele não aceitou incentivar o uso da cloroquina, e ele era um ferrenho apoiador do isolamento social, uma das medidas que também o Bolsonaro não apoia. Com o Nelson foi a mesma coisa. Ele ficou somente 1 mês no cargo. E dava pra ver que no começo ele estava tentando entender o que estava acontecendo nos bastidores, quais eram os planos e etc. Mas ele acabou largando de mão porque ele também apoiava as restrições da OMS,
que ia de desacordo com o presidente. E o novo ministro interino, agora que entrou no lugar do Nelson Tech, é o Eduardo Pazuello. Ele nem chega a ser médico, ele nem é ligado à área da saúde, então ele é militar e ele tem no currículo coisas como saltos de paraquedas, esportes, essas coisas. Então, em meio a uma pandemia que a gente vive, não é nada correto a gente ter um ministro que não tem nada a ver com a saúde, ele não tem um mínimo preparo para lidar com questões de saúde. E não poderíamos deixar de falar da saída mais impactante do governo Bolsonaro, que foi o pedido de demissão do Moro. Como todo mundo sabe, o Moro ele era ministro da Justiça e da Segurança Pública, e o motivo que ele deixou o cargo, né, ele alegou que acusou o Bolsonaro de que o mesmo estaria interferindo nas investigações da Polícia Federal. Então ele teve áudios vazados de uma reunião que eles fizeram, no qual supostamente o Bolsonaro teria interferido no comando da Polícia Federal. Então, e essa saída do Moro do governo acabou causando uma rachadura entre seus apoiadores, uma vez que muitas pessoas que apoiavam o Bolsonaro era por causa do Moro, por ele ter sido frente ali na Operação Lava Jato, inclusive ter prendido o ex-presidente Lula. Decidimos fazer essa pauta também, né, Lucas, pela questão de que muitas pessoas ainda estão confusas, quem entra, quem sai, enfim, e a gente citou ainda os principais, né? Acho que ainda até o final do mandato deve ter muitas mudanças. Com certeza, ainda pelo andar da carruagem ainda deve haver muitas mudanças ainda em todos os ministérios. E a terceira notícia que a gente separou aqui foi que o Bolsonaro vetou ações de combate à pandemia aos indígenas. As comunidades indígenas aqui do interior de São Paulo estão sofrendo bastante com essa pandemia e agora líderes dessas comunidades estão acusando o Bolsonaro de não promover medidas necessárias para não propagar a doença, principalmente dentro dessas aldeias. O Ministério da Saúde ele contabiliza até o momento 9.832 casos confirmados de Covid-19 nessas aldeias e 198 óbitos. Já a articulação dos povos indígenas no Brasil, eles consideram esses números subdimensionados. Então, para eles, já passou de 400 óbitos e já passou de 300 mil infectados. Segundo o governo, a população indígena do Brasil é de 750 mil, separados em mais de 5,8 mil aldeias e mais de 305 etnias. E se tratando em aldeias mais afastadas, o caso do Covid ainda piora bastante, uma vez que eles não têm sistema imunológico preparado para esse tipo de doença. E com essa preocupação com as aldeias mais... E com essa preocupação com a... Eu tô quieto. Com relação a essa preocupação das aldeias isoladas, já haviam sido criados alguns planos de ação, porém, Bolsonaro, no dia 8 de julho, ele vetou alguns critérios, né, que no caso seria de conceder água potável e alguns itens de higiene básica para essa população e também a questão de ceder leitos e UTIs de atendimento para essa galera. O presidente, inclusive, vetou uma elaboração de um plano de contingência para essas aldeias mais afastadas ou que tiveram contato recente com a sociedade. E a preocupação desses líderes, Lucas, diz respeito à questão de que, mesmo essas aldeias estando isoladas, existe um contato com a sociedade, principalmente porque é permitido o garimpo ali nas proximidades e também pela questão dos garimpeiros ilegais que estão perambulando por ali. Então, embora isolados, ainda eles correm grandes riscos de ter contato com essa doença e ainda assim o presidente não está aí para ajudá-los. Isso é importante até a gente enfatizar, a gente trouxe essa notícia para mostrar que não estamos no mesmo barco, não é todo mundo que tem as mesmas condições e a gente precisa pensar nisso, né? Olha! Não! Oi! E aí? Que isso, cara? Agora? Ai, já te liberei, vai! E essas foram as 3 notícias que a gente separou aqui pra vocês. Espero que você goste. Mais uma semana que a gente trazendo notícias muito legais que a gente apurou aqui pra vocês. Já aproveita pra fazer o de sempre, se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilha com a tia, com a mãe. Vocês adoram de compartilhar coisas no Zap, gente? Aí, ó, tá aí. Notícia boa. Notícia boa aqui, vocês. sem fake news. A gente pede então a colaboração de vocês que ajudem a gente a chegar ao maior número de pessoas. E é isso. Beijo e bora pra mais uma semana aí. Beijo!